Em qualquer show de heavy metal, existe um gesto que não precisa de tradução. Basta a guitarra começar, a plateia levantar as mãos e 2 dedos apontarem para o alto. Em poucos segundos, milhares de pessoas parecem falar a mesma língua. Mas de onde veio esse símbolo? Ronnie James Dio realmente inventou os famosos chifres do metal? A resposta é muito mais antiga, estranha e interessante do que parece. Antes de se tornar uma das maiores vozes do rock, Ronnie James Dio era Ronald James Padavona, um garoto norte-americano criado em uma família de origem italiana. Durante a infância, ele via sua avó fazer um gesto com a mão, o indicador e o dedo mínimo levantados, enquanto os outros permaneciam fechados. Na tradição popular italiana, esse gesto é conhecido como mano cornuta e está relacionado ao malochio, o mal-olhado. Dependendo da situação e da direção da mão, poderia ser usado para afastar uma influência negativa ou dirigir essa energia contra alguém. Para o jovem Ronnie, aquilo não era uma encenação de palco. Era uma lembrança familiar, um fragmento de uma cultura muito anterior ao rock. Décadas depois, essa memória reapareceria no momento exato em que Dio entrava para uma das bandas mais importantes da música pesada. Em 1979, o Black Sabbath atravessava uma ruptura. Ozzy Osbourne havia deixado a banda e Ronnie James Dio assumiu os vocais. A mudança era enorme. Ozzy não era apenas o cantor. Sua voz, sua presença e seus gestos faziam parte da imagem do grupo. Nos shows, ele frequentemente levantava os 2 dedos formando o sinal da paz. Dio precisava ocupar aquele palco sem parecer uma cópia do homem que estava substituindo. Ele não queria repetir o sinal de paz de Ozzy. Então recuperou o gesto que havia aprendido observando sua avó. Levantou a mão, estendeu o indicador e o dedo mínimo e mostrou os chifres diante da plateia. O gesto combinava perfeitamente com a atmosfera do Black Sabbath. Era misterioso, teatral e visualmente poderoso. Também combinava com a personalidade de Dio, com suas letras sobre magia, escolhas morais, monstros, reis, sonhos e batalhas entre luz e escuridão. Com o lançamento de Heaven and Hell, em 1980, uma nova fase do Black Sabbath ganhou força. Durante as apresentações, Dio repetia o gesto. A plateia começou a responder. O que antes era uma lembrança de família se transformou em uma conexão direta entre o vocalista e milhares de fãs. Mas isso significa que Ronnie James Dio inventou os chifres? Não. E o próprio Dio nunca precisou criar essa versão para reconhecer sua importância. O gesto já existia havia muito tempo e também apareceu em registros anteriores dentro da cultura popular. Há imagens associadas a John Lennon e ao universo de Yellow Submarine. A banda Coven já utilizava simbolismos semelhantes no final dos anos 60. Geezer Butler também declarou que fazia o gesto antes da entrada de Dio no Black Sabbath. Esses registros alimentam uma discussão que talvez nunca tenha um vencedor definitivo. Entretanto, existe uma diferença entre ser o primeiro a fazer alguma coisa e ser a pessoa que transforma essa coisa em uma linguagem mundial. Dio fez exatamente isso. Ele utilizou os chifres com tanta frequência e tanta presença que o público passou a associar o gesto à própria experiência do heavy metal. Nos palcos da carreira solo, nos reencontros com os integrantes do Black Sabbath, mais tarde, no Heaven and Hell, a imagem continuou presente. Dio levantava a mão. A plateia devolvia o mesmo sinal. Artista e público passavam a fazer parte do mesmo ritual. Com o tempo, os chifres deixaram de pertencer a uma única banda. Vocalistas, guitarristas e fãs de diferentes gerações adotaram o gesto. Ele apareceu em festivais, capas de revistas, fotografias, camisetas e encontros de fãs em praticamente todo o mundo. A disputa ficou ainda mais curiosa em 2017, quando Gene Simmons, do Kiss, tentou registrar comercialmente um gesto semelhante. Na versão apresentada por Simmons, o polegar também permanecia estendido, aproximando o desenho do sinal de Eu Te Amo utilizado na língua de sinais norte-americana. A tentativa provocou forte reação e acabou abandonada pouco tempo depois.
O episódio demonstrou algo importante: aquele símbolo já estava profundamente incorporado à cultura. Parecia impossível imaginar que uma única pessoa pudesse ser dona dele. Ronnie James Dio não inventou a mão, não inventou os chifres e não criou uma tradição italiana com séculos de história. O que ele fez foi dar ao gesto um novo significado dentro da música pesada. Nas mãos de Dio, aquilo deixou de ser visto apenas como superstição, provocação ou imagem assustadora. Tornou-se uma saudação. Um sinal de reconhecimento. Uma forma silenciosa de dizer: nós pertencemos ao mesmo lugar. Talvez seja por isso que o gesto tenha sobrevivido ao próprio artista. Ronnie James Dio morreu em 2010, mas basta entrar em qualquer grande show de metal para encontrar sua marca levantada acima da multidão. Muitos símbolos são criados por campanhas, empresas ou movimentos organizados. Este nasceu de maneira diferente. Veio de uma avó italiana, atravessou a memória de um garoto, chegou ao palco do Black Sabbath e acabou nas mãos de milhões de pessoas. Dio pode não ter inventado os chifres do metal, mas foi ele quem ajudou o mundo inteiro a entender o que eles significavam. E você? Quando levanta os chifres em um show, pensa em Ronnie James Dio ou nunca tinha ouvido essa história? Deixe sua opinião nos comentários e diga qual outra lenda do rock deveria aparecer no próximo episódio de Rock Sem Filtro.